Acho que a categoria, Aline, ela trouxe um ponto muito alto para o brasileiro. O brasileiro é apaixonado por automóvel. Ele é apaixonado por tecnologia, a gente pode ver isso aqui no Salão do Automóvel. Chegaram novos players no mercado trazendo eletrificação, trazendo disruptura, trazendo carros que antigamente a gente chamava de carro conceito. Não, hoje você vê o carro, você acha que é conceito? Não, ele já está na rua. E eu acho que a categoria traz isso também. Ela traz as super máquinas, né? Como eu vi várias, como o da Peugeot, 9X8, ou seja, ele traz uma linha de produto diferente, se a gente falar em line-up da indústria automotiva, diferente daquilo que ele já vê na Fórmula 1, mas com um cartão de visita muito forte. Imagina, uma categoria que passa por Nürburgring, que passa por Le Mans, que tem aqui em São Paulo, a sua volta em São Paulo já foi triunfal, né? Ficou um tempinho fora, a gente ficou carente da categoria aqui, de uma categoria de turismo de protótipos realmente de verdade, né? De verdade. Mas eu acho que a cereja do bolo Le Mans, ela passa a ser um atrativo também e pode ser usado como referência para a corrida do Brasil, você não acha? Com certeza. Eu acho que assim... É sempre um cartão de visita Le Mans, né? Le Mans é sempre uma referência. Eu diria mais que um cartão de visita, Le Mans é uma referência, né? Porque a gente sabe que você deve saber até muito mais do que eu, né? Porque eu organizo evento, eu não sou especialista em automobilismo. Me chamou de bem mais velho que ela. Quando eu falo assim, você deve saber muito mais que você. Não, mas você tem um raio-x muito mais amplo de tudo que acontece, Aline. A gente sabe que a maioria das tecnologias dos carros que estão na rua hoje, a maioria deles vieram de desenvolvimento e testes que são realizados em Le Mans. Eu acho que o grande acerto que o ACU teve, a gente sempre teve os protótipos, né, que eram as categorias LMP1 e LMP2. A P2 continua acontecendo nos outros campeonatos, mas com a mudança do regulamento, passando de LMP1 para Hipercar, facilitando para as montadoras, eu acho que criou uma proximidade também com o público. Porque uma LMP1 era um carro fantástico, mas a distância que existia também para o público de que será que um dia eu vou andar numa LMP1? Não vai, porque a gente não pode botar uma P1 para andar na rua. Porém, o hipercar, a gente já tem hipercar que está andando na rua. Então, acho que o que é legal disso é que gerou realmente, democratizou ainda mais Le Mans, porque Le Mans é uma corrida democrática, mas eu acho que trouxe para o público essa proximidade real de que, pô, eu vou andar num carro que hoje é o carro do futuro. Então, acho que isso é muito legal e que fez também com que difundisse ainda mais, né, a prova, a categoria e o trabalho que é feito em Le Mans e na WEC. Você falou uma coisa bem interessante de tecnologia e alinhado com o que a gente vê hoje na mobilidade urbana. Porque eu lembro que a primeira vez que eu estive em Le Mans, eu fui privilegiado por algum convite de algumas montadoras, né? Eu fui 13 vezes para Le Mans. E foi lá que eu vi a primeira vez a hibridização de uma categoria, mesmo antes da Fórmula 1, quando a Audi trouxe o protótipo delas híbrido, né, um mega engenheiro, o Wolfgang, que cuidava de toda essa parte técnica. Eu tive a oportunidade de conhecer tanto a hibridização deles como o da Porsche também. E a gente achava um sonho muito distante, como você falou, né? Sim. A gente encontrar isso na rua. Então, ela era um aspiracional. Primeiro, a gente sabe que motorsport já é mais elitizado. E aí, quando você via essa tecnologia, você achava que era muito aspiracional e distante. Não, hoje você está vendo nas ruas. E mais uma vez provando que a categoria de motorsports é um excelente laboratório, não só de tecnologia, mas para segurança também das ruas. Eu não sei se você percebe isso também no circuito que você acompanha globalmente. Ah, sem dúvida. O que eu costumo dizer é o seguinte, Le Mans e outras provas, mas eu falo Le Mans primeiro porque é a categoria principal do campeonato que eu trabalho, e porque lá é uma prova de 24 horas, Sim. Literalmente a gente consegue testar tudo, né? Então a gente fala assim, tudo que resiste às 24 horas correndo, significa... É um grande laboratório, né? É um grande laboratório, que vai dar certo, e vai desde o asfalto, a guarda-reia, tudo que você puder imaginar é testado numa prova como essa. Então, sem dúvida nenhuma, toda a questão de segurança que existe até de trânsito, muitas coisas são desenvolvidas em provas como essas, que são as provas de resistência e que é utilizado. Aliás, eu costumo dizer também, Alex, que a gente, inclusive, testa a nossa própria resistência, a nossa própria capacidade, né? Porque para trabalhar 24 horas sem parar, precisa realmente ter se preparar psicologicamente, né? Exatamente. Aline, pelo histórico que eu acompanho de Fórmula 1, eu acompanho Fórmula 1 desde 1973. A minha primeira prova
como profissional foi 86, desde que a Hungria entrou no calendário da Fórmula 1 e Le Mans um pouco depois disso. Né? Para ter 13 provas, eu já estou há algum tempo nessa pista, né? Não vou nem falar nessa praia, mas nessa pista. Mas uma coisa que traz a percepção para o brasileiro de uma categoria aqui é ter a categoria, não basta ter só a transmissão, mas ter a categoria e ter um piloto brasileiro. O brasileiro, ele tem uma cultura muito de idolatrar os seus ídolos, né? Desculpem aí a redundância, mas no fundo é isso, o ídolo, ele tem que estar na pista para ter a torcida, diferente do que a gente vê na Itália com Ferrari, ou que vê na Argentina, que os caras adoram até corrida de carrinho alemã, mas o brasileiro, ele cultua o seu ídolo e cultua o super-herói na pista. E esse ano aqui a categoria deu mais uma referência, como você fala, em cartão de visita, com o próprio Barrichello. Um nome como Barrichello, filho do Barrichello, indo para o pódio, fazendo uma belíssima corrida. Isso também passa a ser um atrativo, né? Você ter aquele brasileiro para entrar na torcida, para se engajar com você quando está na arquibancada? Sem dúvida nenhuma. A diferença é total, né? Porque a WEC é um campeonato de marcas. Então, o que acontece, literalmente, é isso, né? É Toyota contra Porsche, contra Ferrari, Ford versus Ferrari. Não é piloto contra piloto. Exatamente. Né? Mas a gente percebe, no Brasil principalmente, apesar de que com o Valentino Rossi a gente também tem isso lá na Itália, né? O público, ele quer ver o Valentino. Aqui no Brasil, não. O brasileiro, ele quer ver o piloto brasileiro. Ele quer ver a bandeira brasileira, né? A diferença que fez de ter um brasileiro no pódio é total. Você vê que o público, ele tá ali vibrando de verdade. A gente fala o seguinte, a cereja do bolo da corrida de 2025 foi realmente o do Barrichello ir para o pódio, né? A gente espera aí que as empresas brasileiras apoiem mais os nossos pilotos, né? Para que eles consigam ter vagas e competir mais em outras categorias, né?